Olá, você sabe o que é testamento vital? Um simpósio na Câmara discutiu esse assunto que trata dos cuidados que as pessoas querem ter no momento de sua morte. O testamento vital permite que a pessoa deixe por escrito a declaração da sua vontade, caso ela tenha alguma doença crônica ou sofra um acidente sem possibilidade de recuperação. Isso determina, por exemplo, quais os tratamentos que quer ter acesso ou não, se quer ter sua vida prolongada pela tecnologia ou outro tipo de recurso da medicina. A medida foi discutida no primeiro simpósio brasileiro sobre diretivas antecipadas de vontade. Logicamente, qualquer pessoa pode ser acometida por um imprevisto. Mas se ela já tiver pensado nisto, se ela já tiver determinado quais são as suas preferências, se ela já tiver deixado isto transparecer no seu ambiente de convívio de maneira formal, num documento, tudo aquilo que ela deseja tem maior chance de acontecer. Como nós fazemos com qualquer outra coisa que nós planejamos para o nosso futuro. O testamento vital é diferente da eutanásia, procedimento proibido no Brasil, mas pode ajudar, segundo os especialistas, a reduzir o sofrimento do paciente e das famílias na hora da morte. Mas tudo isso tem que ser deixado por escrito ou a família ser avisada. Para quem debate o assunto, falar sobre a morte não faz parte da cultura do brasileiro, mas é um assunto que precisa ser discutido. Como vai viver muito, né? Cada dia o homem vive mais, nós temos que nos preparar e nos preparando de uma maneira científica, de uma maneira também cultural, para que um dia a vida vai terminar. Esse é o assunto do nosso seminário, não é? Quer dizer, como morrer o mais longe possível e com a maior dignidade possível. Para falar um pouco mais a respeito do assunto, conosco hoje no estúdio, a Lina Menezes, que é criadora da entidade Faz Muito Bem, que foi uma das responsáveis pelo simpósio que aconteceu aqui na Câmara. Tudo bem, Lina? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Lina, então, por que é tão difícil falar dessa questão da morte? É mesmo uma questão cultural? Explica um pouquinho para a gente. Pois é, eu estou muito feliz, Felipe, por ter conseguido realizar esse simpósio com um tema tão árido, né? E com lotado, né? Por quê? Porque a gente não tem na nossa cultura, na cultura do brasileiro, a questão da gente conversar sobre morte com naturalidade, né? Não faz parte da nossa família, da nossa tradição, a gente discutir esse assunto e, no entanto, antigamente, né? As pessoas mais velhas sabem disso, que antes se morria muito mais em casa. Né? Inclusive o velório era muitas vezes feito em casa, né? A criança, inclusive, ela tinha muito mais acesso a essa questão da morte com muito mais facilidade. Entretanto, com os avanços da medicina, com a tecnologia muito avançada, cada dia mais, o que a gente acabou observando? Que hoje se morre no hospital. Hoje se morre na ILPI, nas instituições de longa permanência. Então, isso contribuiu para que a gente se afastasse mais ainda dessa questão da morte como uma questão extremamente natural que faz parte da vida. Né? Extremamente natural, quer dizer, deixou de ficar, de ser um ritual, ficou um pouco distante dos olhares das pessoas, o que tornaria aquilo algo natural, próximo? Sem dúvida alguma, e principalmente com a questão do avanço da medicina, né? E com a nossa formação do médico calcada na premissa de salvar, de curar vidas e nunca de paliar, de cuidar também do cidadão em fim de vida, isso faz com que... é algo inevitável, né? Que é algo inevitável, inexorável. A única certeza que a gente tem é essa, que um dia eu, você, todos nós vamos morrer, né? E a delicadeza, o desafio nesse momento, daí o nosso simpósio, é exatamente para a gente evitar sofrimentos desnecessários, né? Ou seja, isso só a gente discutindo melhor a questão da finitude. Parece que é algo até natural mesmo do brasileiro de não prevenir certas situações, né? Como essa que é inevitável, como nós mesmos já falamos aqui. Lina, qual que é a importância de se ter, então, um documento aí que expresse a vontade da pessoa, né, quanto a esses cuidados que ela gostaria de receber ou não num tratamento aí de uma doença séria, terminal, enfim? Então, na verdade, as diretivas antecipadas de vontade, Felipe, ela traz a oportunidade da gente poder usufruir de um direito que é você definir em vida
enquanto saudável, como você quer partir dessa vida. Então, o que é o testamento vital? É um documento, a possibilidade da gente registrar num documento, preferencialmente por escrito, com 2 testemunhas, registrado em cartório, o que nós queremos ou não que façam conosco e no momento que, porventura, estivermos incapacitados, inclusive, de nos expressar, né, com autonomia, com lucidez, no caso de uma doença crônica, em que tudo foi feito e que, na verdade, não há mais o que se fazer em termos de garantir sobrevivência ou recuperação. E isso pode acontecer e tem acontecido cada vez mais com a longevidade, porque nós estamos vivendo por muito mais tempo, mas também pode acontecer com pessoas jovens, né? A gente nunca sabe o momento que, de repente, a gente atravessa a rua e sofre um acidente, entra em coma e entra numa situação de estado terminal. Isso não significa que a pessoa está cometendo um tipo de eutanásia, recusar um tratamento. Não tem nada a ver com a questão da eutanásia? Felipe, que ótima pergunta sua. Absolutamente nada a ver com a eutanásia. Aliás, eutanásia é proibido no Brasil legalmente, né? O que é eutanásia? É uma pessoa pedir a intervenção de outra para morrer, né? Isso é proibido aqui. É liberado em alguns poucos países do mundo, mas aqui nós não estamos discutindo a questão da eutanásia. A gente está discutindo, para falar nessa linguagem mais médica, a questão da ortotanásia e a questão da distanásia. A ortotanásia nada mais é do que você deixar o curso da vida naturalmente ocorrer e a morte ocorrer naturalmente, sem intervenções. E a distanásia é essa morte mais sofrida, vamos dizer assim, quando a gente faz uma série de intervenções pelo arsenal terapêutico e tecnológico que a gente dispõe hoje, e aí a gente muitas vezes prolonga a vida, prolonga essa morte de uma maneira extremamente sofrida. Os cuidados paliativos, falar um pouquinho essa questão dos cuidados paliativos, eles são indicados apenas quando não há mais a possibilidade de tratamento? Não, de maneira alguma. Essa, inclusive, é uma confusão que a gente faz no Brasil em relação aos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos vêm de 10 anos para cá, mais ou menos, e graças a Deus vem se disseminando em todos os ambientes hospitalares. Por quê? Deveria ser uma especialidade, já é uma especialidade hoje, integrada absolutamente em todas as outras especialidades médicas, né? Por quê? Claro que os cuidados paliativos nasceram com a possibilidade de cuidar pacientes oncológicos em estado terminal. No entanto, os paliativos vêm até do termo paliar, né, que significa no latim manto, né, que é proteção. Então, é proteção à vida em quaisquer condições que esse paciente esteja, não necessariamente só em estado terminal, mas para cuidar deste paciente como um todo, juntamente com o tratamento curativo ou de controle de determinada doença. Tá certo. Bom, Lina, infelizmente o nosso tempo já terminou, mas eu queria agradecer muito sua participação, parabenizá-la por esse trabalho tão delicado e ao mesmo tempo tão importante. Muito obrigado. Eu poderia só divulgar um site que é o www.diretivasantencipadasdevontade.com, no qual nós estaremos reunindo todo o conteúdo necessário, formulários, esclarecendo dúvidas da população. Tá certo. Muito obrigada. Muito obrigado.